Olá! Você que é gestor municipal, integrante da Secretaria Municipal de Educação, professor, diretor de escola, conselheiro de educação, integrante do Fórum Municipal de Educação ou envolvido com as questões educacionais do município. Seja bem-vindo a este momento virtual para estarmos tratando a respeito do eixo 1 da 4ª Conferência Nacional de Educação. Eu sou Gislaine Sala, sou professora efetiva da Rede Municipal de Educação de Criciúma e desde 2017 integro a equipe da Secretaria Municipal de Educação como coordenadora e também sou secretária executiva do Fórum Municipal de Educação de Criciúma, onde trabalho diretamente com as questões relacionadas ao monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação. A 4ª Conferência Nacional de Educação mobiliza todos os envolvidos em atividades educacionais para refletirem sobre a temática principal da conferência, que é inclusão, equidade e qualidade, compromisso com o futuro da educação brasileira. Assim, nesse interim, é nossa responsabilidade contribuir da melhor forma possível para que nesse processo tão importante sejam indicados quais os rumos da educação para o próximo decênio. Portanto, neste momento de conferências de educação, como nos alerta Genuíno Bordignon, somos chamados a conferir. Ou seja, a CONAI ela nos convida a discutir e refletir não apenas sobre as necessidades ou insucessos das nossas políticas públicas. É hora de nos questionarmos. Onde avançamos? O que precisamos avançar? Como conseguiremos avançar? Quais são nossos pontos fortes? Quais são as nossas fragilidades? No entanto, diante de tantas perguntas, tem-se uma certeza, uma única certeza. Somente pelo planejamento será possível avançar. Um planejamento consciente, com os pés no chão, com visão de futuro e desejo de mudança, pois quem não planeja tem maior tendência de fracassar. Assim, o eixo 1 é subdividido em 9 subeixos, na qual estarei apontando considerações sobre cada um deles. A respeito do subeixo 1, evolução das políticas educacionais de 2018 a 2022, avaliação da evolução das políticas públicas no âmbito da educação desde a realização da última CONAI, 2018 até 2022. Deve-se promover políticas públicas com fins dirigidos, de acordo com as atribuições e competências de cada nível de ensino. E nesse sentido, então, cabe ao gestor avaliar e elencar quais as necessidades que precisam ser atendidas. Nesse contexto, o município precisa se questionar sobre quais as políticas foram implementadas desde 2018 e quais ainda precisam ser implementadas. Entre todas essas políticas, podemos citar aqui algumas. O município aderiu ao currículo do território catarinense, ou então elaborou o seu próprio currículo a partir da Base Nacional Comum Curricular? Como que esse currículo está chegando lá no chão da escola para os professores? O município aderiu ao Busca Ativa Escolar, elaborado em parceria com a Unicef? O município instituiu a Lei da Gestão Democrática? Como o município está organizando as questões relacionadas aos conselhos escolares e grêmios estudantis? Já o subeixo 2 nos provoca a pensar diretamente sobre a implementação do Plano Nacional de Educação, onde tem como tema o Plano Nacional de Educação 2014 a 2024, avaliação diagnóstica sobre as 10 diretrizes e 20 metas estabelecidas, atualização sobre as atuais demandas. As 10 diretrizes e 20 metas dos planos subnacionais, elas precisam ser avaliadas. Buscando a história dos planos de educação, nós vamos perceber que os pioneiros da educação nova, lá liderados por Anísio Teixeira, já sinalizavam a necessidade de instituir um Sistema Nacional de Educação, como também da elaboração de planos de educação. No entanto, muito tempo se passou e essa ideia ela só foi materializada com o Plano Nacional de Educação lá de 2001 a 2010. Porém, como muitos de nós já sabemos, esse plano ele não passou de uma carta de intenções, pois ele não teve acompanhamento, não teve dotações orçamentárias,
como também não mobilizou a elaboração de planos subnacionais, né? Ou seja, a elaboração de planos pelos municípios e estados. O atual plano de educação, ao ser aprovado em junho de 2014, já colocava, né, que os estados, o Distrito Federal e os municípios tinham um prazo de 1 ano para estarem elaborando os seus planos de educação. A elaboração do Plano Nacional de Educação contou com a participação social. Essa elaboração contou com participação social e a sua implementação está sendo acompanhada por órgãos de controle, né, Tribunal de Contas, Ministério Público, e tudo isso tem sido essencial para que o atual plano não se tornasse apenas um cumprimento burocrático, para que ele saia do papel. Assim, são diretrizes do Plano Nacional de Educação: a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades educacionais, a melhoria da qualidade da educação, formação para o trabalho e para a cidadania, promoção do princípio da gestão democrática, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do PIB, valorização dos profissionais da educação, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Além dessas 10 diretrizes, o Plano Estadual de Educação de Santa Catarina acrescenta 2 novas diretrizes: priorizar a instituição do ensino integral na rede educacional pública catarinense e priorizar os investimentos educacionais nos municípios e região com baixos níveis de IDH e IDHE. Nesse cenário, podemos questionar: o Estado de Santa Catarina avançou em relação a essas 2 novas diretrizes? E pensando aí na realidade do município, quais são as diretrizes presentes nos planos de educação? Como que está o avanço em relação a essas diretrizes? Essas diretrizes, elas direcionam para as metas e estratégias. E os planos municipais e estaduais de educação precisam contemplá-las para que juntos possamos qualificar a educação do país como um todo. Em relação a este item, questiono: como que o município tem avaliado o Plano Municipal de Educação? Cada lei municipal já estabelece como que este plano vai ser acompanhado e quem vai estar fazendo o acompanhamento deste plano. E nessa questão nós temos aí um grande desafio, né? Pois até 2018 nós recebíamos a assistência técnica, né? Tinha uma rede de assistência técnica do governo federal que apoiava os municípios nesse monitoramento, que acabou não tendo continuidade. E, além disso, né, muitos municípios trocaram de gestão. Sabemos que o tempo é curto, né, temos aí 3 anos para a implementação total do plano de educação, para o encerramento do decênio. Né? Sabemos que muita coisa avançou, mas nós precisamos avaliar os nossos planos de educação. Sobre o subeixo 3, valorização dos profissionais da educação, formação, carreira, remuneração, condições de trabalho e saúde, temos aqui várias questões a serem pensadas, pois quando falamos em valorização dos profissionais, não estamos nos referindo apenas à remuneração. Sem sombra de dúvidas que a remuneração é muito importante. É muito importante que os municípios paguem o piso aos seus profissionais. Mas, além disso, os municípios têm incentivado para que todos os profissionais possuam formação em nível superior? Essa é uma meta lá do Plano Nacional de Educação, que todos que atuam desde a educação infantil ao ensino médio possuam formação em nível superior em sua área de atuação. Assim, é preciso buscar parcerias com instituições de ensino superior, oferecer bolsas de estudo, possibilitar condições para oportunizar que todos tenham esta formação. Também é um compromisso do município, pensando na valorização dos profissionais, né, elaborar um plano de carreira atraente, que motive os profissionais da educação a oferecer sempre o seu melhor. E profissionais como um todo, professores, gestores, profissionais de apoio, para que eles busquem realizar cursos de especialização, mestrado, doutorado. Pensando também sobre as condições de trabalho, o município possibilita que os professores possuam hora atividade? Está seguindo a lei do piso?
né, a Lei 11.738, que fala sobre isso. E sobre a saúde do profissional, quais ações o município possui em relação a este tema? Para o próximo plano, o subeixo 4 coloca sobre a inclusão, acessibilidade, direitos humanos e ambientais, justiça social, políticas de cota, educação especial e diversidade. Sabemos que essa é uma questão histórica e que necessita sempre de um olhar cuidadoso na elaboração de políticas públicas. Por isso, a importância de, além do regime de colaboração entre estados e municípios, é o olhar sensível para a realidade do município. Não simplesmente fazer um copia e cola lá do Plano Nacional de Educação, mas ter esse olhar para a realidade do município. Pois quando falamos em inclusão, também estamos nos referindo à exclusão. E essa é muito abrangente. A exclusão não ocorre apenas em relação à pessoa com deficiência, mas também devido à etnia, sexo, economia, cultura e condições de aprendizagem. E nesse item, faço uma importante ressalva, utilizando como exemplo o Plano Municipal de Criciúma. Em nosso plano, ele cita sobre população indígena, campo e quilombola. Populações essas, né, que sem sombra de dúvidas, que precisam de políticas públicas. Porém, tem sido crescente no município o número de imigrantes negros de países como Gana, Senegal, Togo, Haiti, Venezuela, Bolívia, entre outros. E essas populações não estão contempladas no nosso Plano Municipal de Educação. Por isso, né, que se faz necessário políticas inclusivas a essa população, pois apenas integrar não é suficiente. Existe toda uma questão cultural, social, econômica que precisa ser considerada. E para isso, precisamos pensar em ações conjuntas, que superem essas medidas paliativas apenas para dizer que o tema está sendo contemplado no plano. No mesmo viés, o subeixo 5 trata sobre a equidade, na qual deve-se tratar sobre a democratização do acesso, permanência, aprendizagem e a gestão do fluxo escolar. Não basta o acesso à educação, é preciso garantir a permanência e sucesso do percurso formativo. Quando falamos em equidade, precisamos considerar que existem muitas questões que influenciam na aprendizagem do estudante. Precisamos questionar: por que ainda existe uma parcela considerável de estudantes fora da escola? Sendo que esse número, né, cresceu ainda mais com a pandemia, principalmente em relação ao ensino médio. Pensar em equidade, né, nos leva a refletir sobre algumas outras questões, algumas concepções. Aprovação e reprovação. Qual é a nossa concepção de avaliação? Qual a nossa concepção de ensino, de escola, de aprendizagem, de inclusão? O que dizem as nossas propostas pedagógicas e projetos políticos pedagógicos? E como estão nossas ações em relação a esse PPP, a essas propostas? O que temos feito para propiciar a aprendizagem de todos? Como estão os números em relação à distorção idade-série? Também precisamos propor políticas que superem o número de analfabetos. Como está essa questão aí no município? Quando falamos em adaptação curricular ou adequação curricular, né, indiferente da nomenclatura, não estamos nos referindo unicamente às pessoas com deficiência, mas a todos que precisam de condições especiais. Portanto, quando falamos em equidade, estamos nos referindo à justiça social, à dignidade, a mesmos direitos, para todos, a respeito. Sobre o subeixo 6, o tema direciona-se para a qualidade, avaliação e regulação das políticas educacionais, Base Nacional Comum Curricular. Sempre utilizamos nos nossos discursos, né, educação de qualidade. Mas o que significa essa educação de qualidade? Sabemos que é um princípio constitucional, está previsto na Constituição. No entanto, de modo geral, quando falamos em qualidade, partimos do princípio que existe um padrão. Sem o estabelecimento de um padrão com base em determinados princípios e valores culturais, com foco nas reais necessidades e nos objetivos que se pretende alcançar, não se atinge a tão sonhada qualidade. É nesse contexto que entra em cena
a necessidade de uma avaliação diagnóstica, tanto da estrutura como também das políticas existentes, para se traçar qual é o padrão que desejamos ter. E quando falamos em padrão, não podemos deixar de citar a base, a BNCC, na qual define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais para todas as etapas e modalidades da educação básica. A BNCC está atendendo às atuais demandas educacionais? A respeito do subeixo 7, temos como tema a gestão democrática da escola pública, participação popular e controle social para o PNE 2024 a 2034. Assim, para pensar em gestão, precisamos retomar lá o que diz a Constituição Federal em relação à educação, na qual coloca que a educação deve ser ministrada com base em 6 princípios, entre estes, o da gestão democrática. Assim, quando falamos sobre a gestão democrática, precisamos reforçar que ela envolve participação popular e controle social. O atual plano, na meta 19, coloca que é preciso assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas. Nesse interim, as estratégias do plano, elas vão mencionar sobre transparência, participação na elaboração do PPP, autonomia, formação continuada para os gestores, fortalecimento de órgãos colegiados da escola, como a PP, Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, como também a nível de sistema, como os Conselhos Municipais de Educação, o CACS, Fundeb, Fórum, enfim. Além disso, não podemos deixar de mencionar o que traz a nova lei do Fundeb, a Lei 14.113, na qual ela condiciona o envio de parte dos recursos à forma como o diretor escolar é nomeado. E nessa lei também coloca a questão dos critérios técnicos de mérito e desempenho, ou a partir da escolha realizada com a participação da comunidade escolar, a partir de candidatos que tenham mérito e desempenho para estar selecionando este diretor. No entanto, é preciso ressalvar que a gestão democrática ela não se resume à forma como o diretor é escolhido, à forma que o diretor escolar é nomeado para assumir a escola. Envolve muitas outras questões. Como que são escolhidos os representantes da PP e Conselho Escolar? Como são organizadas essas reuniões? Como que o PPP é elaborado aí na escola? E como que ele é vivido na escola? Como são investidos os recursos, que são provenientes do Estado, do município, no chão da escola? E como as escolhas para a utilização desses recursos é realizada? Falar de gestão democrática significa participação, coletividade e envolvimento de todos. O subeixo 8 nos convida a refletir sobre os limites e as necessidades impostas por crises que impactam a escola, educação em tempos de pandemia. O Brasil já passou por várias pandemias que impactaram a educação. E nesse momento é impossível pensar em um novo plano de educação sem considerar os sérios impactos da pandemia de Covid para os nossos estudantes, para a nossa educação brasileira. A ruptura do vínculo com a educação por conta do fechamento das escolas provocou preocupações que não se restringem apenas à aprendizagem dos alunos, mas que vão muito além disso, como desigualdades sociais, problemas emocionais, violências, enfim. Muitos dos nossos alunos ficaram cuidando dos irmãos para os pais trabalharem. Muitos não tiveram acesso à internet e a única forma de acesso à educação foi por meio de apostilas impressas. Muitas crianças e adolescentes ainda não voltaram para a escola. Assim, o novo plano de educação precisa articular uma rede de proteção para essas pessoas, para esses alunos. Apontar caminhos para a superação de todas essas fragilidades, que conforme os estudos realizados no país e no mundo, levaremos anos para superar. Por fim, o subeixo 9
Ele vai tratar sobre o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica. A educação profissional, ela está contemplada em algumas situações do nosso atual plano de educação, em relação à educação de jovens e adultos e também em relação ao ensino médio. Será que nós temos avançado em relação a essas metas? Quando falamos em regime de colaboração, não podemos deixar de retomar aqui a importância do governo federal. Os nossos institutos federais, nossas escolas estaduais técnicas ampliaram o número de vagas, ampliaram o número de cursos, né? Tem-se um movimento já iniciado aqui no estado com a reforma do ensino médio, contemplando uma ampliação de carga horária por conta desses cursos profissionalizantes. No entanto, eu confesso que fico um pouco preocupada com essa questão. Quais serão os incentivos para que os alunos permaneçam e concluam essa formação? Pois, conforme a maneira, né, que será conduzido, pode aumentar ainda mais o número da evasão em relação ao ensino médio. O atual plano também menciona sobre o acesso à internet, número de computadores, uso de tecnologias educacionais para qualificar a aprendizagem, mas carece muito quando o tema é educação tecnológica. Portanto, o nosso próximo plano de educação, diante de toda essa contemporaneidade, não pode deixar de mencionar esse tema, de maneira aliada à educação profissional. Não é apenas preparar para o mundo do trabalho, mas possibilitar uma visão de futuro em um mundo em ascensão, em constante transformação. Por fim, após essa exposição do que representa cada subeixo, cada um dos subeixos, né, do eixo 1, todos são convidados a olhar criticamente as metas e estratégias dos planos de educação, os respectivos relatórios e apresentar emendas ao documento referência da CONAI. Quanto mais discutirmos, maiores serão as chances de o próximo plano de educação atender às reais necessidades do país. Esse é um trabalho que envolve muita responsabilidade, envolve muito planejamento e visão de futuro, pois planejar para a próxima década, num mundo em constante transformação, será um grande desafio para todos nós. Por fim, agradeço pela oportunidade de estar aqui, apontando, né, algumas reflexões em relação ao eixo 1. Muito obrigada a todos e um bom trabalho.